Olá, alunos! Hoje, dando continuidade à aula de semiologia ortopédica, vamos falar um pouquinho sobre coluna vertebral. Mas antes eu preciso dar uma recapitulada. A gente passou por... a primeira aula da gente foi sobre anamnese, depois a gente foi para a parte de avaliação postural, e aí agora a gente vai dar, cada aula, cada próximas aulas, a gente vai dando uma pincelada e estudando anatomia e funcionalidade daquela estrutura a ser estudada. Então, para começar a parte de anatomia, e a gente está recapitulando tudo que vem junto da função daquela parte anatômica, hoje a gente vai estar falando sobre coluna vertebral, tá? Então, vamos lá. Anatomia, as importantes partes da coluna incluem vértebras, articulações, facetas articulares, ligamentos e discos intervertebrais. Então, a gente vou estar falando um pouquinho agora de cada uma das partes, a gente vai dar uma pincelada na anatomia da coluna vertebral, vamos ver os principais aspectos da anatomia, para a gente poder estar entendendo um pouco da semiologia clínica dela. Aí, posteriormente, a gente vai para a goniometria, alguns testes especiais e como é que a gente vai avaliar cada estrutura da anatomia da coluna vertebral. Então, as importantes partes da coluna, a gente começa com as vértebras, tá? Então, na parte das vértebras, é uma coluna espinhal, a gente tem 33 ossos, que são chamados de vértebras, e são empilhadas umas sobre as outras, tá? As vértebras do pescoço são chamadas de cervicais, que são as menores e mais móveis, e as torácicas têm um tamanho mediano, e as lombares lá embaixo, perto do nosso quadril, se localizam na parte inferior da coluna, elas são as maiores. Então, ela vem num formato de empilhamento, vindo da menor para a média, que é a torácica, para a maior, que é a região lombar, justamente por sustentar, fazer a parte da sustentação do corpo, tá? Da parte de cima do tronco. Então, a gente tem 33 ossos com tamanhos diferentes para empilhar para sustentabilidade, tá? E aí, esse aumento gradativo do tamanho das vértebras, do pescoço em direção à cintura, ela permite a sustentação do corpo e absorve os choques provocados pelos movimentos. Quando a pessoa, um exemplo, quando a pessoa anda, quando a pessoa senta, né? Todos os movimentos de coluna, a gente gera um impacto, a gente gera uma sustentação. Então, por isso, essa estrutura em forma de pirâmide, onde a vértebra maior que a lombar, ela tem um poder de sustentação e de mobilidade. Aí eu trouxe para vocês o diferencial de cada vértebra, tá? Então, o primeiro é uma vértebra cervical, você vê, dá para definir certinho o tamanho de cada uma e perceber que a estrutura ela é bem diferente, justamente para poder tá vendo essa questão de mobilidade e de sustentação. Então, na primeira, a gente tem uma figura de uma vértebra cervical, né? Sua vista, na parte de cima, a vista superior de todas elas, e embaixo, a vista lateral de todas elas. Então, a primeira cervical, a estrutura é menor, a gente tem em formatos de ângulos e o corpo vertebral, o centro vertebral é menor, e na parte lateral, a estrutura ela é mais móvel do que as outras. A do meio é a coluna lombar, tá? É uma vista superior, é uma estrutura maior e com a vista lateral. E aí a gente tem também a vista dorsal, que é um corpo superior maior, mais alongado, com as epífises maiores, as apófises maiores, e possuindo também na parte lateral um corpo mais extenso, que é essa região aqui embaixo, que vem justamente a região sacral e a região do cóccix. Ela é um pouco mais alongada, justamente para a gente estar podendo fazer a sustentação do cóccix, que é a parte final, tá? Então, as diferenças anatômicas de cada uma, para vocês estarem tendo uma ideia também do tamanho da estrutura e do formato, as suas apófises, o tamanho do corpo vertebral e na parte da vista lombar, onde tem a sacral e a cóccix, a gente consegue perceber que ela tem uma apófise bem mais comprida, uma apófise espinosa bem mais comprida, justamente para tentar
fazer o término da coluna, que é justamente a parte de cóccix e sacral, tá? Agora a gente vai para a parte de facetas articulares. Cada vértebra tem 2 pares de facetas articulares que proporcionam o contato de uma vértebra com a outra e permite os movimentos da coluna para fletir, que é a flexão e extensão do tronco, além de rodar um lado para o outro, tá? Então, voltando lá, a gente possui duas apófises de cada lado, justamente é o que eu estava comentando com vocês, para a gente poder fazer a ligação entre uma vértebra e outra, tá joia? Ligamentos, são tecidos que fazem a conexão entre as vértebras e ajudam a estabilizar a coluna vertebral. É um ligamento importante na eventualidade de uma cirurgia chamado ligamento amarelo. Então, essa parte aqui, onde a gente possui os ligamentos, forame neural e os ligamentos, ela faz a ligação e a movimentação do corpo, tá? Ela estabiliza a coluna vertebral. Então, a gente tem ligamento em toda a parte anatômica da coluna. Tanto na cervical quanto até a lombar, a gente tem esse ligamento para fazer a sustentabilidade, tá? E justamente para poder estar estabilizando essa coluna além da sustentação. Posterior, a gente tem, na parte anatômica, os discos intervertebrais. Então, o que são os discos intervertebrais? É uma espécie de cartilagem, que, como o próprio nome indica, eu vou estar mostrando para vocês na figura posterior, estão localizados entre as vértebras. Os discos intervertebrais ajudam a amortecer os movimentos e absorver o impacto do movimento entre eles, tá? Então, aqui tem uma figura do disco intervertebral e a gente possui 2 camadas justamente desse disco. A camada mais externa, ela é mais rígida e ela é chamada de ângulo fibroso, justamente porque ela ajuda na absorção do impacto. Então, a gente tem uma camada externa mais rígida e uma camada interna que ela é como se fosse um gel, que é o núcleo pulposo, justamente para poder estar absorvendo o impacto entre uma e outra. Então, a camada externa, ela é rígida, né, para segurar até o núcleo pulposo internamente dele, e a parte interna vem esse gel, que é onde a gente tem a absorção dos choques para os movimentos, tá? E aí a gente só consegue ter um repouso desse movimento e desse choque quando a gente está no posicionamento deitado. Então, quando a gente está deitado, a gente permanece deitado, a gente consegue estar justamente se movimentando, deixando com que deixe esses núcleos descansando. E aí a gente vai para raízes nervosas e nervos, tá? Que é uma outra parte da anatomia que constitui também a coluna vertebral. E ela é importante porque, assim, cada ponto de um disco também há um orifício lateral na coluna chamada forame. Eu vou depois voltar para a imagem para vocês verem, mas existe. Através desses forames vertebrais é a passagem das raízes nervosas que saem da medula e formam os nervos que vão para os braços e para as pernas, tá? Então, deixa eu voltar um pouquinho na imagem e aí a gente vai estar lá vendo justamente a parte dos forames, tá? Que a gente faz a ligação entre um e outro. Vamos botar lá. Então, quando a gente tem um problema na coluna cervical, normalmente o que acontece? A gente pode comprometer o movimento ou a sensibilidade de uma das partes do corpo. Porque a gente, cada justamente raiz nervosa sai de dentro de um forame que sai de dentro de uma vértebra. E aí ela vai e se estende para alguma parte do membro. E aí quando a gente lesa, eu vou estar mostrando a posterior imagem para vocês, mas se a gente tem uma lesão de nível alto, de meio de coluna para a parte superior, para a parte de pescoço, a gente pode ter uma lesão de forame, uma lesão de raiz nervosa e, consequentemente, deixar de sentir alguma parte da mão ou ter sensibilidade em alguma parte do braço. Então, a gente precisa entender que a raiz nervosa, ela vai e se estende para o resto do corpo, tá? E aí eu vou mostrar uma imagem para vocês. Então, os forames são locais
onde as hérnias de discos frequentemente se desenvolvem. Então, ó, trouxe uma imagem para vocês bem bacana, que é uma imagem justamente falando das raízes nervosas, tá? Então, a gente tem em cores diferentes, vamos avaliar bem bastante essa imagem. Então, em cores diferentes, a gente tem cada segmento da coluna, tá? Então, na verde, que vem da parte do pescoço, pega um pedacinho do tronco aqui do peito e desce para as mãos em alguns pedaços do braço e da mão, a gente tem toda a parte de raiz nervosa da região cervical, tá? Então, qualquer lesão que afete essa estrutura, a gente pode ter a perda do desenvolvimento ou da sensibilidade, das sensações dessa parte. Aí a gente vem para a parte do azul, que são os segmentos da região torácica, que constitui um pedaço maior das lesões, e a gente vem desde de T1 a T12, que é a região toda da coluna, pegando mais a região de quadril e a pouquíssima região de braço, tá? Aí a gente passa para a região de segmentos lombares, que é essa parte um pouco mais rosa, mais uva, né? Cada um tem uma definição de que cor é essa. E aí a gente pega toda a parte de membros inferiores, um pouco de quadril, membros inferiores, e aqui na figura abaixo a gente tem toda a parte da lesão posterior também, né? Não, a figura maior é da parte frontal de uma pessoa, mas ela se estende para a parte posterior, para a parte medial, então ela pega o corpo como um todo, tá? E aí a parte do segmento lombar, essa parte mais rosa, ela pega realmente também, além da parte inferior, na questão frontal, a parte da frente da pessoa, na parte posterior ela pega mais a coluna lombar mesmo, a parte aqui de cima da lateral. Já o segmento sacral, que é essa parte alaranjada, ela pega mais a genitália, masculina e feminina, e um pedacinho do membro inferior anterior, e a parte posterior lá do paciente, ó, lá da pessoa avaliada, ela pega toda a parte do glúteo, do bumbum e desce para as pernas, e aí pega uma região mais posterior, tá? Então, professora, o que isso aí tem a ver com semiologia clínica? A gente precisa entender a anatomia, a gente precisa entender que raiz nervosa está dentro do conjunto da vértebra para poder entender a parte de posterior de lesões. Porque se a gente não souber a anatomia, não souber delimitar em que segmento está a lesão, em que segmento consiste a parte da lesão, a gente não consegue definir justamente como os sinais clínicos. Aí você tem uma dor ou uma perda de sensibilidade, e aí você não consegue definir em que parte do segmento do corpo que foi lesado. E a gente precisa entender a anatomia para isso. Então, para a gente entender como é que uma estrutura funciona, como é que ela se movimenta, como é que ela reage às lesões, a gente tem que entender a parte da anatomia. E essa questão das raízes nervosas, ela é de suma importância, porque ela se estende para toda a parte do corpo, ela delimita toda a parte do corpo, então é de extrema importância, tá? Então fica aí a dica da imagem, lembrando que eu peguei uma imagem, óbvio, que maior na parte anterior, mas que a parte posterior, ela também consiste nessa lesão de raízes, tá? Aí, voltando para a anatomia, então ela vai lá, a coluna vertebral ela se estende desde a base do crânio, né, até a extremidade caudal do tronco, que é aquela pontinha naquela imagem anterior que eu mostrei para vocês, que vinha a sacral e o cóccix naquela vista lateral da vértebra, tá? Então é constituída de 33 ou 34 vértebras, e as vértebras sacrais soldam-se entre si, constituindo um único osso, o sacro, assim como as coxígenas formam o cóccix, tá? Então aquela pontinha a gente vai estudar agora cada estrutura e vocês vão perceber que a gente tem um ossinho como se fosse mais solto, que a gente consegue palpar de uma forma melhor lá na região posterior. Aí outra imagem bacana para vocês, cortou um pouquinho ali, mas é outra imagem da coluna vertebral.
que a gente possui justamente aqui, mostrando para vocês, são de 33 a 34 vértebras, e aí a gente delimita, tá? A região cervical é de C1 a C7, então a gente tem 7 vértebras. Na torácica a gente tem 12 vértebras. Na região lombar a gente tem 5 vértebras. Olha lá a pontinha que eu mostrei para vocês na imagem anterior. A gente tem a região do sacro com mais 5 e o cóccix é uma vértebra só, mais pontuda no final, bem na parte caudal do final da extensão. Aí eu trouxe uma outra imagem, desculpa, voltei. É a mesma imagem, só que uma outra forma de visão, mostrando um pouco mais a comparação com a imagem com o tronco, tá? Então vai lá, de novo, são 7 vértebras cervicais, são 12 torácicas, 5 lombares, tá? Formam um grupo único, e aí vem a sacro e a cóccix, que uma se sobrepõe sobre a outra, tá? Formando toda uma estrutura anatômica da coluna vertebral. E aí a gente agora vai estudar partes por partes da coluna, tá? Vamos começar com a coluna cervical, a gente vai estudar toda a parte da anatomia dela, e aí depois a gente pega da parte da anatomia, passa para a parte de funcionalidade, com características de movimento e alguns testes específicos para as lesões. Então, assim, toda estrutura, conforme a lesão, a gente tem como confirmar com testes ortopédicos e neurológicos específicos. E aí a gente vai entrar também nesse quesito. É uma gama de testes para cada área. Eu estou trazendo os principais, o que é mais usado no dia a dia, para a gente ter uma ideia. Mas só para título de conhecimento, hoje tem livros, tem literaturas só de testes ortopédicos. Então tem N testes para cada tipo de estrutura do corpo, tá? Então vamos lá, a gente vai começar com a coluna lombar, com a coluna cervical, desculpa. E aí a gente tem uma extensão de coisa para falar da coluna cervical, porque ela é a mais móvel, ela só tem 7, mas é a que a gente, na parte de risco, ela é a mais complicada, então a gente vai pincelar um pouco mais, tá? Então a coluna cervical é formada pelas 7 vértebras espinhais de C1 e a C7, como vocês viram na imagem anterior. Então ela começa logo abaixo do crânio, né? Nessa partezinha do osso aqui da nossa nuca, e termina na torácica na T1. Então ela tem uma curva em S, em C, que a gente chama de lordose, tá? Ela tem uma curvatura própria, todo indivíduo tem nessa anatomia essa curvatura. Então a coluna, ela é a parte mais móvel, a cervical é a parte mais móvel que a gente tem da coluna, justamente porque todos os ângulos e todas as direções que a gente precisa estar movimentando é com o pescoço. Então a gente tem N movimentos no pescoço. A gente tem flexão, extensão, a gente tem a rotação e a inclinação. Então ela precisa ter uma vértebra pequena, com deslocamento fácil, com deslocamento com mais mobilidade, justamente porque tem excesso de movimento, tá? E elas não sofrem tanto impacto, porque a gente não tem uma estrutura muito grande para sustentar depois da coluna, tá? Então a gente consegue movimentar de forma bacana, tá? Voltando lá, a coluna cervical, ela suporta, olha lá, o suporte proporcionado pelos músculos na coluna cervical é limitado. A cabeça pesa em torno de 5 a 7 quilos, né, normalmente, e fica apoiado no topo da coluna cervical. Movimentos súbitos de cabeça podem causar lesões em ossos e ligamentos da coluna cervical. Então, por que a gente tem uma estrutura pequena? Porque ela não tem a sustentabilidade dela é de 5 a 7 quilos. Então, a gente tem uma estrutura pequena para sustentar, mas a gente tem uma área extremamente móvel, tá? Então a gente tem uma estrutura pequenininha lá para sustentar. Lá, ó, mostrando para vocês, voltando na imagem, é pequena, começa no crânio, na base do crânio e vai até a T1. Então são estruturas pequenas e de pouca sustentação. E aí a gente vai só mostrando para vocês certinho lá, ó, de questão de imagem,
tem o corpo vertebral, T1. Não sei se dá para ver a imagem certinho, mas aí eu quis trazer para vocês cada ponto da estrutura, mostrando exatamente onde é o corpo vertebral, aonde tem um processo espinhoso e aonde começa a traqueia, tá? Então a traqueia, que é aqui no ponto 9, ela começa quase no final da coluna cervical. Tá? Ela já vai pegando o cervical, iniciando com a torácica. É onde fica a nossa traqueia. Então a parte realmente da coluna cervical maior, essa estrutura aqui em cima, extremamente palpável, tá? E aí aqui, certo, discriminando certinho cada processo. Tá? Só a título de conhecimento, para a gente estar posterior vendo essa imagem. Aí vamos lá para a coluna torácica, tá? A coluna torácica ela é mais extensa, a gente já tem 12 vértebras dela e ela conecta uma com as outras formando a parte da parede do tórax. Então quando a gente fala em tórax, a gente pensa em coluna torácica, em 12 vértebras, tá? E ela possui uma parte do disco intervertebral bem mais fino, bem mais estreito, e ela tem uma estrutura mais ampla e ela é responsável justamente pelo movimento do tronco, tá? Então a gente possui flexão, extensão, as rotações e as inclinações, a gente vai ver a seguir na parte de funcionalidade de cada estrutura. E elas são mais largas, lembra? Elas são mais largas porque daí agora ela começa a sustentação. Então, em nível de espessura, para sustentação de tronco, de postura, ela é mediana, tá? Então, elas limitam o movimento na porção lombar e na região da coluna, e elas são menores por isso. E aí você tem que contribuir com essa região, porque ela é mais acometida por lesões e desgastes. Por quê? Quando a gente, normalmente em traumas, acidentes automobilísticos, moto ou trauma, essa região nossa de tórax, ela fica mais exposta. Então a tendência é que ela sofra um pouco mais de lesão do que as outras estruturas. Ela é maior, ela é mais alongada, a gente tem um tórax mais exposto para qualquer tipo de atividade, tá? Então ela está mais suscetível às lesões. E aí eu trouxe outra imagem, tá? É uma aula de muita imagem, porque a anatomia a gente precisa visualizar bastante. Então vem toda, ó, a parte do tórax já é uma parte mais alongada, como eu falei para vocês. A gente tem vários pares de costela, tá? Justamente para fazer a estrutura, a questão da proteção do tórax, tá? Então tem a coluna no meio, a coluna aqui no meio e a parte das costelas sobrepondo a coluna justamente para fazer a sustentação do tórax, para fazer o formato dessa caixa de tórax que a gente tem, tá? Ela protege os órgãos internos e ela ajuda na questão do movimento de estrutural mesmo, tá? Então ela começa lá na vértebra cervical, ó, aqui apareceu 2 vértebras cervicais pequenininhas na imagem, e aí já vem a conexão com a primeira vértebra torácica. Você já vê aqui na imagem que na primeira vértebra torácica ela já tem a estrutura da costela já se posicionando, se sobrepondo, passando por cima, e termina com 2 costelas flutuantes, porque elas não têm estrutura apoiada, tá? Elas realmente ficam flutuando na questão aqui mais próximo ao abdômen, a nossa barriga. Já finalizando com a coluna, com a vértebra lombar aqui, que a gente consegue perceber nessa imagem como vem realmente alargando a questão da coluna, tá? A cervical mais fina, mais estreita, com mais mobilidade, a torácica um pouco mais longa, mais de anéis mais curtos, de anéis mais estreitos, porque ela tem toda uma proteção de costelas em volta. E aí a gente já vem para a lombar aqui embaixo, que ela é mais alargada e ela daí realmente participa da questão da parte de sustentação do corpo, tá? Ela já não tem só mais 5 quilos, ela já vai ter mais 5 quilos e toda uma estrutura que a gente carrega de estrutura interna e de sobrepeso também em caso de alguns pacientes mais obesos, tá? Aí a gente vem para a coluna lombar, tá? Novamente, é a porção mais baixa da coluna, tá? É a coluna lombar. Ela tem geralmente 5 vértebras
e ela vai de L1 a L5. Você vê que a nomenclatura vai conforme a estrutura da coluna. Coluna cervical, C1, e são 7, a C7, torácica a gente tem um T de nomenclatura na frente, e aí a gente vem para a lombar, que vai de L1 e L5, mais espessa, tá? E geralmente tem 5 vértebras. E a base da coluna é chamada sacro, tá? Que é um grupo de vértebras especializadas e conecta a coluna à pelve ou à bacia, que é justamente o nosso quadril, tá? Então o sacro, aquela porção inferior lá embaixo, ela tem a função de conexão da coluna com o quadril, tá? Para justamente a gente ter esse posicionamento, a gente ter esse movimento da coluna, tá? Então a parte da sustentação. Aí a gente vai para as vértebras da região lombar, são as maiores de toda a coluna. Então o canal espinhal lombar ele é mais largo, tá? Do que a cervical e torácica, e o tamanho da coluna permite os espaços aos nervos. Então a gente tem mais inervação. A outra imagem aqui. Então, vai lá. Por que a gente tem uma dor na coluna lombar maior? Ela é mais suscetível à coluna. Porque é simples, por uma razão simples. É uma queixa frequente por razão simples. A gente tem toda uma estrutura que sustenta o nosso corpo. Além de sustentar nosso corpo na região superior, região de cabeça e de tórax e abdômen, ela tem uma ligação, junto com o sacro faz justamente essa ligação, de parte superior com parte inferior. Então, a gente tem mais disponibilidade, disposição para ter lesões e dores em coluna. Porque a gente, além de sustentar, a gente tem que acarretar e ela tem que segurar todo o movimento da parte inferior. Então, aí ela já vem com duas funções, né? Além da sustentação, a mobilidade da parte inferior, tá? E para exatamente todos os movimentos praticamente do corpo, a gente tem que ter o uso dessa região posterior, dessa região inferior, que é a região do sacro. Então, a gente tem um pouquinho mais de incidência de lesões, tá? E aí tem também, além das lesões por trauma, ou por mobilidade, ou porque ela tem dupla função, a gente tem toda a questão de uma parte de postura, vícios posturais. Então, a gente tende a manter posturas viciosas conforme o tipo de trabalho que você encara todo dia, e aí você cria uma postura viciosa e uma lesão naquela região, e aí a gente tem um comprometimento maior de coluna lombar do que do resto do corpo, tá? E aí vem uma imagem, como nas outras, para poder vocês terem uma noção. Aqui é uma imagem, algumas imagens eu trouxe em formato de raio-x, outras eu trouxe em formato de ressonância ou tomografia, justamente para vocês verem que a gente consegue ter a visualização do corpo com todos os tipos de recursos de captação de imagem. Então aqui é uma imagem, aqui é justamente a região da lombar, é uma região menor, pequena, porém mais larga, com duplas funções. E aqui a gente tem, na parte de uma tomo, de uma ressonância, a gente consegue visualizar justamente na questão anterior as colunas lombares, L1 a L5, e aqui a pontinha da sacral justamente que faz uma ligação com a outra, ligação de anterior, de superior, corpo superior, tórax, abdômen e cabeça, com região inferior, quadril e pernas, tá? Aí a gente vai para o sacro, que é justamente é aquela parte, aquela estrutura, aquele ossinho pequeno lá embaixo, quando a gente apalpa nosso quadril, na parte posterior, a parte de trás do bumbum, a gente consegue ter o acesso a um ossinho que a gente chama de sacro. Ele é um osso grande, de formato triangular, localizado na base da coluna vertebral, e ele está inserido uma fatia entre dois ossos do quadril, que é justamente a conexão da superior com o quadril, então ele introduz ali na parte, tá? A sua parte superior se conecta com a última vértebra lombar e a inferior com o osso da cauda e o cóccix, tá? Ele é curvado em si mesmo e disposto obliquamente. Então aí está outra imagem, tá? A imagem da região sacra, que ela segura toda uma parte do quadril, tá? Então ela vem
o osso sacro está quase que interno dentro do quadril, tá? Justamente para sustentabilidade e para poder o formato da estrutura do quadril, tá? E a gente tem toda uma questão da estrutura bem certinho delimitada aqui com lesão, e aqui a vista anterior, e aqui a vista medial, corte medial, vista interna, tá? Do osso sacro. E aí a gente vem para o cóccix para finalizar na questão anatômica mesmo da estrutura da coluna. Então ele é um osso pequeno, da parte inferior da coluna vertebral, e é constituído por 4 vértebras coccígenas soldadas entre si, sendo a inferior progressivamente menor. Então ela vem um pouco maior para poder fazer a sustentação com o sacro, e ela vem diminuindo para poder fazer o finalzinho, a parte caudal da nossa coluna, tá? E aí vem outra imagem, tá aqui, da pontinha. Aqui é o sacro, tá? De uma vista lateral, mostrando a sua parte estrutural. Ela tem um formato em C e ela vai diminuindo para fazer o formato, a finalização, que é justamente esse ossinho que eu comentei com vocês, que a gente consegue, na palpação, ter certeza até onde ele finaliza, tá? E a questão do cóccix, para finalizar. E aí, finalizando a parte de anatomia, óbvio, a gente deu uma pincelada, a parte anatômica, até porque se a gente for falar estrutura por estrutura fixa, delimitar, mostrar cada processo, estudar cada raiz nervosa que passa, a gente vai ficar aqui em aulas eternas, porque é longo, é uma anatomia complexa, porque ela tem toda a parte de sustentação, ela vem toda a parte de inervação, ela sustenta e acarreta e segura e guarda toda a parte de sensibilidade do corpo, de terminações nervosas. Então, assim, pincelo e deixo com vocês. Mostro as imagens e deixo para vocês estudarem um pouco mais a fundo. Mostro como é que a gente chega e como é que a gente liga a lesão com raiz nervosa, com estrutura na parte de semiologia clínica, na parte de anamnese, junto com a parte anatômica da coluna vertebral. Então, só dando um exemplo, eu tenho uma sensibilidade nos dedos da mão, tá? Lembrando que a gente tem também, junto com a raiz nervosa de coluna cervical, de braço, a gente tem então um pedacinho, uma estrutura de torácica também. Mas aí tá, eu tenho uma lesão, eu sofri um acidente e comecei a sentir parestesia, ou seja, formigamento num dos dedos da mão, num pedaço da mão. E aí a gente vai para essa parte anatômica. Então lá, trauma, lesão, ação. Sinais clínicos, semiologia clínica, para conseguir entender o que está acontecendo, aonde foi a lesão, qual foi o local da estrutura lesada e como é o tratamento, anatomia, tá? Então essa é a ligação das nossas aulas. A gente começa com anamnese, passa para a questão toda de avaliação postural e a gente vem para a anatomia de cada estrutura. Então daqui para frente as aulas vão ser todas assim, vai ter essa ligação, para a gente não se perder, para vocês estarem tentando entender o porquê que a gente precisa saber disso, tá? Então aí eu vou para semiologias, tá? A gente viu toda uma parte de anatomia e a gente vem para uma semiologia cervical, que é o detalhamento das partes do corpo. Então a gente tem na semiologia cervical, a gente tem inspeção estática, inspeção dinâmica, ADM, que é amplitude de movimento, o que aquela parte movimenta, qual é o grau da mobilidade, e a gente tem 2 palpações, de partes moles e palpação de ósseas. Então na semiologia cervical, o que a gente começa? Com a inspeção estática. O que é uma inspeção estática? É justamente uma anamnese, é você olhar a estrutura parada e entender qual é o formato da estrutura, se ela tem deformidade, se ela tem vícios de postura, se existiu algum trauma, é na conversa, é na avaliação, é na visualização. Aí a gente passa da inspeção estática para a inspeção dinâmica, né? E o que é essa inspeção dinâmica? A gente, mãos à obra, justamente isso. A gente vai palpar, a gente vai movimentar, a gente vai
pedir para o paciente e para o cliente em estudo se movimentar, fazer os movimentos, tá? E aí, nesses movimentos, a gente possui ângulos. Eu falei lá na primeira aula a questão da goniometria, que é um aparelhinho que mede os ângulos normais de cada estrutura do corpo. Então, na cervical, a gente tem movimentos, tá? De flexão, que é justamente esse movimento de ir para frente com o pescoço e o movimento de ir para trás com o pescoço, que tem um total de 130 graus, tá? Isso são graus normais, de uma estrutura normal. Óbvio, uma estrutura com lesão, uma estrutura com sobrecarga até tensional, uma estrutura com deformidades, seja por trauma, ou seja de quando se nasceu, genético, diminui esse ângulo. Seja um acidente de trabalho, esse ângulo também diminui. Então, eu estou trazendo para vocês valores normais para vocês usarem como referência. Então, flexão e extensão do corpo, da cervical, desculpa, a gente tem um total de 130 graus, tá? A rotação, que é esse movimento para um lado e para o outro, é 80 graus que a gente consegue estar mobilizando. Inclinação lateral, que é esse movimento e esse para cá, de 140 graus, tá? Isso é ADM, isso é na inspeção dinâmica. A gente precisa estar mobilizando o paciente e avaliando a sua estrutura com um goniômetro, que é esse aparelho que ajuda a gente a estar visualizando melhor, a estar medindo graus. E aí a gente vai para a questão de palpação. A gente precisa pegar na estrutura a ser estudada, a gente precisa entender de forma externa agora. Interna foi dada a anatomia e agora a parte externa. O porquê, professora, a gente tem que palpar para entender a semiologia? Porque a gente precisa entender se ali, naquela palpação, que a gente tem dois tipos de palpação, partes moles e palpação óssea, tá? Para ver se a estrutura tem algum tipo de deformidade, se apresenta cistos, se a região em volta tem edema, se existe creptos, que é aqueles sons que não são normais quando eles estão vinculados com dor, se existe, tanto na palpação quanto em exames de imagem, possíveis fraturas, possíveis lesões, possíveis irritações neurológicas. Às vezes a gente aperta uma estrutura e aí a gente sente ao longo de outra estrutura o reflexo. Está lá nas raízes nervosas da parte anatômica, lembra? Então aí existe essa questão da semiologia clínica, tá? E aí a gente vai para os testes especiais, tá? Os testes especiais também tem N tipos, mas aí eu trouxe para vocês alguns principais, alguns com imagens e outros não. Professora, por que a gente usa esses testes especiais? Para a gente estar podendo confirmando o diagnóstico clínico, confirmando o diagnóstico de imagem. Às vezes a gente tem um diagnóstico que a gente não consegue, que está lá a estrutura, está lá a imagem, só que a gente precisa entender que precisa ter testes específicos para ele para poder estar confirmando. Ou às vezes a gente não tem essa imagem pedida pelo médico, né? O médico não prescreve um exame de imagem e a gente precisa se certificar. Então a gente vai fazer alguns testes especiais que são ortopédicos e neurológicos justamente para poder estar reafirmando aquela estrutura lesionada. Então no teste especial de coluna cervical eu acho que eu trouxe de 4 a 5 por região. A gente tem um teste de compressão, então a gente avalia uma compressão de raiz nervosa e o de extensão de músculo de paravertebrais. Então o paciente vai ficar sentado numa posição neutra e vai rodar e hiperestender o pescoço, tá? E aí a pessoa que está avaliando, seja fisioterapeuta, seja médico, seja enfermeiro, ele vai hiperestender o pescoço para um lado para o outro e vai provocar uma dor, tá? Então qual é o objetivo dos testes? É provocar justamente dor naquela região. E aí a gente conseguir confirmar ou não, na semiologia clínica, se existe a deformidade, se existe a estrutura lesada, se existe a parte de lesão, tá? Outro teste especial é a gente...
Só um minutinho, vai lá. Tem o da compressão, tem o spooling, que é uma compressão foraminal, tá? Também serve para avaliar a compressão de raiz nervosa. Tem o Soto-Hall, que também é outro para compressão de raiz nervosa, tá? Ou inflamação na meninge, que são testes positivos indicando se você der positivo para o Soto-Hall, que é um teste de lesão de inflamação de meninge, a gente tem alguns sinais lá, ó. Ele indica subluxação, lesão discal, distensão e fratura de vértebra, tá? Então, ocorre quando você faz uma flexão de joelho, ela sugere uma meningite. Por quê? Quando você faz uma flexão de joelho, você está fazendo a estrutura desse joelho, fazendo com que puxe a estrutura. E aí tem como se fosse um formigamento, um pinçamento, e a gente caracteriza meninge, tá? O Valsalva é justamente quando que é um teste muito usado, acho que hoje esse é um dos principais, justamente para avaliar a hérnia de disco, tá? E você faz como se você estivesse fazendo força para evacuar mesmo, para respirar, e aí você tem dor nas costas que irradia para membros inferiores, e é um teste positivo para Valsalva, que é justamente um teste positivo para discos vertebrais, tá? Na semiologia torácica, então assim, 4 testes para cervicais, testes muito específicos. Aí, nas semiologias torácicas e na semiologia lombar, tanto na sacral quanto a avaliação coxígena, a gente tem toda, como se fosse realmente um protocolo, tá? Que vem de inspeção dinâmica, inspeção estática, mudanças de ADM, mudanças de graus de amplitude de movimento para cada estrutura e as suas palpações de parte moles e parte ósseas, tá? Então, na torácica, ela não muda muito da cervical, apenas com os graus de movimento alterados. Então, uma flexão de torácica, ela tem 45 graus, tanto quanto a sua extensão, quanto a sua inclinação. Então, a região torácica, por ela ser mais longa e ser mediana em parte de questão de vértebra, ela tem uma limitação de graus praticamente igual. Então, flexão, extensão e lateralização, 45 graus. Professora, mas a gente consegue descer muito mais que 45 graus. Mas daí você não está usando só a estrutura da região torácica. Você está usando todo um conjunto de torácica com lombar, tá? Eu estou trazendo para vocês partes específicas, partes individuais de cada estrutura, tá? Então, também na palpação de parte mole e também na palpação de parte óssea, a gente consegue avaliar também compressão, irritação neurológica, lesões de raízes, fraturas e instabilidades. Então, a semiologia, a gente procura quase que todos os sinais básicos das estruturas sugeridas. São quase todos parecidos. A gente tem fratura em toda a região vertebral, a gente tem lesão de ligamento em toda a região vertebral, a gente tem lesão de raízes nervosas em toda a estrutura. Então, professora, a gente sempre vai procurar a mesma coisa? Sim, a gente sempre vai procurar a mesma coisa na semiologia. Mas a gente tem que entender que tem suas peculiaridades. A gente tem ângulos de movimentos diferentes e algumas exceções de um para outro, tá? E aí a gente vem os testes especiais da torácica também, que são testes diferentes. A gente avalia na percussão espinhal, a gente consegue ver possíveis fraturas de vértebras, tanto quanto na compressão external. Então, são testes diferentes, testes específicos para cada estrutura, como eu falei anterior. Então, eu trouxe da percussão espinhal, trouxe da compressão external, ambos para a gente visualizar fraturas, o da percussão espinhal para a gente visualizar a fratura vertebral, e da compressão external a gente já visualiza mais fratura de costela, tá? Então, são 2 testes especiais. Na semiologia normal, a gente vai lá de novo. Vamos lá, seguindo o slide, a gente consegue visualizar, professora, só mudou a ADM? Sim, só mudou a ADM. A semiologia é uma só,
tá? Então, tem toda uma inspeção estática de novo, uma inspeção dinâmica fazendo o movimento, fazendo a palpação de partes moles, fazendo a palpação de partes ósseas, e aí a gente vai para DM, vai para limitação de grau de amplitude de movimento, justamente para ver aonde é que está a lesão, no que aquela lesão diminui na parte do nosso movimento, na parte da funcionalidade do dia a dia, tá? A coluna lombar, a gente tem uma estrutura de sustentação, uma estrutura que a gente segura e movimenta e encaixa justamente duas partes do corpo, superior com inferior. Então, a gente tem mais facilidade com lesões e a gente tem mais limitação, mais movimentos acarretados, tá? Então, na ADM, da região da semiologia lombar, a gente tem flexão, 40 a 60 graus, extensão de 20 a 35, que é o movimento posterior, inclinação lateral de 15 a 20 e rotação de 3 a 8 graus. Professora, mas tem estruturas, tem literaturas que faz uma angulação maior. Eu estou trazendo para vocês, mais uma vez, angulagem de estruturas individuais. A gente tem toda uma mobilidade maior quando a gente junta as duas estruturas, quando a gente pega toda uma amplitude de uma estrutura só, tóraco, abdominal, quando a gente pega essa estrutura que a gente liga tanto o movimento de torácica com lombar, a gente tem uma amplitude maior do movimento, tá? Seguindo a ordem da semiologia, a gente vem para alguns testes também específicos, tá? A gente tem o teste de Slump, que é justamente para a gente perceber sinais de flexão de tronco, tá? A gente tem o sinal de Lasek, que é também extremamente utilizado, porque é uma das doenças, uma das patologias, um dos sinais clínicos que a gente mais sente. É essa parte de teste de avaliação de lombociatalgia. O que é lombociatalgia? Lombalgia é aquela região só na coluna lombar, só aqui na parte posterior da coluna, onde a gente sente uma dor, uma limitação de movimento. Lombociatalgia é quando ela pega aquela raiz nervosa que a gente estudou lá na anatomia e desce para membro inferior. Então ela tem ela irradia para outra estrutura. Então toda vez que a gente tem dor local, lesão local, com compressão de raiz nervosa local, que ela irradia, a gente já tem certeza que afetou uma raiz nervosa. E a gente precisa entender qual é o local, avaliar, inspeção dinâmica, inspeção estática, para entender semiologia, para entender toda a parte de tratamento, para entender toda a parte de respaldo para o profissional que está avaliando, tá? Mais 2 testes específicos para a parte lombar. Então, aqui é um teste que a gente avalia o Milgram, a gente avalia hérnias discais, que também é uma lesão muito, muito corriqueira nas pessoas, até justamente por sobrecarga no trabalho, má postura. Então, o Milgram ele serve para isso, para a hérnia discal, tá? O Hoover a gente também percebe questão de pressão, a questão de dor local. E assim, esses testes especiais é o seguinte, toda vez que um teste dá positivo, como é que a gente avalia um teste? Se ele é positivo ou se ele é negativo, é bem essa nomenclatura mesmo. Teste positivo para Milgram, significa o quê? Que aquele paciente, ele tem hérnia discal, que ele tem um indicativo de hérnia discal. E aí a gente pega esse teste e reconfirma com exame de imagem, com associação de lesão, com associação de anamnese do paciente, com associação de avaliação postural, tá? Então, a semiologia clínica ortopédica, ela é toda interligada. E aí a gente vem para a semiologia sacroilíaca, né? Sacro-cox, por que ilíaca? Porque a gente pega toda uma estrutura de quadril, tá? Então, de novo, inspeção estática, inspeção dinâmica, palpação de partes moles, palpação de lesões gerais, tá? E
articulações suscetíveis à inflamação causada por trauma, excesso de uso ou artrite degenerativa. O porquê? Porque o sacro é justamente uma região de sustentação total. É ao final da nossa coluna vertebral, além de sustentação final, de vértebras maiores, de suporte de peso, a gente tem todo a questão do encaixe com o quadril e a mobilidade para membros inferiores, tá? E aí testes especiais também, toda estrutura tem seu teste especial, a gente trouxe o teste mais específico o de Patrick, tá? Que é um teste mais usual para a gente poder estar avaliando tanto a região inguinal quanto a região do joelho, para saber se a gente tem dores musculares, contraturas, bursites, dores de lesão de disco e por aí vai. Outro teste é de Gaussen, tá? Que é um muito específico e a gente precisa, esse teste é justamente para a gente saber se tem lesão em região de joelho e lesão de região de quadril, tá? Então, teste positivo é quando a gente tem um desconforto, quando a gente tem um sinal de dor naquele teste, tá? Compressão e distração sacroiliaca, um outro teste para a região. E aí a gente vai finalizando com a seguinte observação. Precisa estar tudo interligado. Você viu que a gente foi uma aula de anatomia e semiologia clínica de coluna vertebral, mas em todo momento eu correlacionei com inspeção, com palpação, com avaliação postural, com ligação em tudo isso, toda essa estrutura com ligação de lesão, de trauma, de anatomia, tá? Então, todas as aulas vão ser justamente vir para esse ciclo, tá? Vamos estudar estrutura, vamos estudar anatomia, não de forma profunda, tá? É um pincelamento e aí fica com vocês, alunos, tá estudando um pouquinho mais detalhadamente cada estrutura. Aí vem para a parte de semiologia e eu pincelo inspeções e palpações, pincelo exemplos de lesão naquela estrutura. E o que acarreta lesão e possíveis tratamentos dentro da intervenção ortopédica. Então, ficamos aqui com a aula de coluna vertebral e até a próxima com outras estruturas. Obrigada.